Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje, inshallah, falaremos do versículo mais importante do Alcorão. Falamos na aula passada sobre a sura mais importante, que é Al-Fatiha, e hoje falaremos, inshallah, sobre o versículo mais importante. É extremamente importante que todos vocês leiam todo dia esta surata, e eu vou explicar pelos ahadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam porque é tão importante. E vou explicar também o sentido desse versículo. Espero que todos vocês decorem e preservem este versículo. Então, ele é o versículo 255 da Surat al-Baqarah, chama Ayat al-Kursi. Só falando um pouquinho da Surat al-Baqarah, porque ela foi revelada na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os muçulmanos estavam convivendo muito com os Yehud, com os judeus, e começaram a dividir com eles as ideias, pensamentos, livros, até algumas coisas sobre religião que os judeus tentavam expressar. Então, esta surata veio para argumentar tudo isso, para que não houvesse divergência, para que esses pensamentos fora da religião não influenciassem o Islã naquela época. Então a Baqarah veio com versículos, foi citada vários versículos falando sobre leis islâmicas, falando sobre o jejum, a oração, o jihad. A Surat al-Baqarah completa quanto a isso, tem bastante sobre as leis islâmicas. Então este versículo é muito importante porque ele fala bastante de Allah, Então, nós conhecendo mais a Allah, nós conseguimos adorá-lo mais. E conseguimos também saber da sua grandeza e gostar mais de Allah, porque você só consegue gostar de alguém, se você conhece mais sobre ele. Então, sabendo mais sobre Allah, nós vamos gostar mais ainda de Allah. Então, falando agora alguns hadith sobre esta sura, Ubay ibn Ka'b perguntou, que é um profeta do Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vou repetir de novo, o nome é um pouquinho difícil. Ubay ibn Ka'b perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre o melhor versículo, e o profeta Muhammad respondeu que o melhor versículo é Ayat al-Kursi. Outro hadith sobre Ayat al-Kursi, o versículo do trono, está no livro de Bukhari, que diz, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma história um pouco longa, eu vou tentar falar rapidamente, mas eu vou explicar para vocês passo a passo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deixou como responsabilidade com Abu Huraira o zakat al-fitr. Vocês sabem aquele zakat que você dá no Ramadã, de preferência em comida, não em dinheiro. Então, veio alguém, esse zakat al-fitr arrecadado, na época, ficou na casa de Abu Huraira com a responsabilidade dele para dividir com as pessoas necessitadas, para distribuir. E veio uma pessoa, e roubou essa comida, roubou essa doação, que era dos necessitados, que dizia-se que era um prisioneiro na época. Então Abu Huraira falou, juro por Allah que irei levá-lo até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então esse sujeito que roubou disse, para Abu Huraira, implorou para ele, falou, não, por favor, eu necessito, tenho família e temos muita necessidade. Então Abu Huraira deixou este sujeito fugir e disse a ele, disse para que não fizesse mais isso, deixou ele fugir. Quando amanheceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou, e o seu prisioneiro, o que fez ontem? Então Abu Huraira contou a história e falou que o sujeito contou toda a história, que o sujeito reclamou de que tinha grande necessidade, a família estava muito necessitada, muito
tinha muita necessidade e que ele teve misericórdia sobre ele, né? Ele pediu que esse sujeito pediu que Abu Huraira tivesse misericórdia e ele teve, então deixou-o, né? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: esse sujeito mentiu para você e voltará. Então Abu Huraira, né, pelas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já estava esperando que esse sujeito voltasse. Então aconteceu isso mais 2 vezes. A segunda vez Abu Huraira também o deixou. Na terceira vez Abu Huraira o pegou, né? Pegou ele e disse: esta última vez que você, das 3 vezes, é a última vez que você veio e que você, porque você falou que ia e não voltava e voltou. Então o sujeito disse: deixe-me ensiná-lo palavras que você se beneficiará com elas. Então Abu Huraira perguntou: e quais são elas? Então esse sujeito disse: se você for até a sua cama, leia Ayat al-Kursi. Pois se você ler Ayat al-Kursi, desde o começo, Allahu la ilaha illa huwa, que é o versículo 255 até o final, Allah o protegerá e te afastará do Shaitan até amanhecer. Então Abu Huraira o deixou. Então quando amanheceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou a Abu Huraira o que o prisioneiro fez no dia anterior. Então ele explicou a história. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: este sujeito falou a verdade, embora este sujeito fosse um mentiroso. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: você sabe quem é este sujeito que falou com você estas 3 noites? Então o Abu Huraira disse: não, quem é este sujeito, esta pessoa? Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: este sujeito é o Shaitan. Outro hadith, né, sobre Ayat al-Kursi: quem ler Ayat al-Kursi depois de todas as rezas, não é vedado a ele o paraíso até que a pessoa faleça. O que quer dizer com isso? Quer dizer que a pessoa que lê Ayat al-Kursi depois das 5 orações, né, depois que executa a oração, depois que faz a oração, a pessoa lê Ayat al-Kursi, então Allah, né, ele estará muito perto do paraíso e ele dificilmente ele não entrar no paraíso. Lendo todo dia Ayat al-Kursi depois de todas as rezas, dificilmente a pessoa não entrará no paraíso. Então, outra coisa, porque esse versículo é tão importante, porque Allah é o versículo que Allah é mais lembrado, né? Só neste versículo Allah é lembrado 17 vezes. Neste versículo, mais do que qualquer outro versículo. Então vamos começar o versículo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Então o primeiro versículo, as primeiras palavras do versículo 255: Allahu la ilaha illa huwa. Allahu, né, como vocês sabem, e a gente já explicou em outras aulas o sentido de Allah, né, que merece toda a nossa adoração, o único que merece que merece toda a nossa adoração e que não ninguém se assemelha a ele, né? Nem em suas características, nem em nada. E é o único que merece toda a nossa adoração. Esse é o sentido de Allah. Então, Allahu la ilaha, né? Allahu la ilaha, a gente está falando que não há divindade a não ser Allah, illa huwa. Illa huwa, a não ser ele. Não há Allah, não há divindade, não há Deus a não ser ele, Allah. Então esse versículo fala o quê? Fala sobre a unicidade, fala que Allah é único. Isso deve estar no coração das pessoas.
e não há nada nem ninguém que mereça ser adorado a não ser Allah. Esse é o sentido do primeiro versículo. Allahu la ilaha illa huwa. Depois, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyu, vamos explicar primeiro Al-Hayyu. Talvez no Alcorão, o sentido que foi traduzido, a palavra que foi traduzida, talvez não seja mais apropriada ou talvez esteja incompleta. Então eu vou explicar, não vou dar uma palavra exata, mas eu vou explicar cada sentido de cada palavra em árabe, né? Então, Al-Hayy, o vivo, né? Al-Qayyum também é bem perto o sentido, mas vou explicar a diferença. Al-Hayy, o vivo, que quer dizer o quê? Que Al-Hayy, a vida de Allah, a vida sem precedentes, que Allah foi o primeiro a ter vida e que esta vida não se encerra. E quer dizer que Allah tem o total domínio sobre a própria vida. Enquanto Allah leva a alma das pessoas e as pessoas morrem, Allah sempre permanece vivo. E a vida dele é completa. Isso que é Al-Hayy. Al-Qayyum, autossustentável, que não precisa de ninguém. Al-Qayyum se aproxima muito do sentido de As-Samad. A próxima, La ta'khuduhu sinatun wala nawm. La ta'khuduhu, não é levado, sinatun wala nawm. Sinatun é quando você começa a adormecer, quando você dá aquela piscada, é sina. Wala nawm também é o sono. Então sina é aquele sono bem leve, que você não dorme, chega a dar aquela piscada assim, só que não dorme. Então Allah não é levado pelo sono nem por essa piscada leve, né? Então tem um hadith sobre isso muito importante, de que Allah não dorme, que Allah nem sequer pisca, nem nada, não tem nem um pouco de sono. Há um hadith muito importante no Sahih al-Muslim, que fala, ele foi narrado por Abu Musa, e diz que certa vez o profeta levantou-se e falou coisas para nós. Um companheiro do profeta narrou isso, que um dia eles estavam sentados e o profeta levantou-se e falou coisas para eles. Então, falou, Allah não dorme e não pode dormir. E a balança dos bons atos sobe, né, e desce com o consentimento de Allah. E chega para Allah também com o seu consentimento. E os atos que fizemos à noite é levado até Allah antes do amanhecer. E os atos do dia são levados a Allah antes de anoitecer. Hijabuhu nur, né? O hijab de Allah é a luz. O que quer dizer que hijab de Allah é luz? Não é hijab de mulher. Qual que é o sentido do hijab para a mulher? É a proteção, né? Para proteção ou barreira, né? É uma barreira, na verdade, para que qualquer homem, né? Não é qualquer homem que consiga ver a mulher, é uma barreira. Então, Allah também tem essa barreira, esta luz que nos impede de vermos Allah. Então, se Allah tirar este hijab, esta barreira, se for descoberto, todas as suas criaturas seriam queimadas. Então, para mostrar a força de Allah. Então, voltando ao versículo, La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Depois, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. E tem, né, lahu ma fis samawati, tem tudo o que tem nos céus e na terra. Então, nós podemos observar que neste versículo Allah usou as-samawat, por quê? Porque tem 7 céus.
e usou só uma terra, não falou terras, falou uma terra só, al-ard. Então, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Depois, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. E quem é que intercede junto a ele, senão com sua permissão? Só explicando melhor, shafa'a, yashfa'u, quer dizer o quê? Shafa'a é quando você se coloca no lugar do outro, quando você pleita a causa do outro, como se fosse a sua própria causa. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez com seu povo e pediu para que Allah salvasse seu povo, como os anjos têm também shafa'a sobre nós seres humanos. Então, Allah quer dizer que essa shafa'a, que tanto as pessoas, como os profetas, como os anjos têm sobre os outros, só é permitida com Allah, só com a força de Allah, só com a autorização de Allah, nós conseguimos ter esta shafa'a, que é o sentido que eu expliquei agora. Depois, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, e sabe do passado e do futuro deles. Deles de quem? Então, deles são lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Só para a gente ligar uma coisa à outra. Então, Allah sabe do passado e do futuro deles, né, que está nesse versículo. Deles é de quem? Daqueles, né, que estão no céu e na terra. Então, Allah sabe de todos, né? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Percebemos, né, que o versículo, né, a partir de يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم, começou a falar dos seres vivos, dos seres humanos. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Quer dizer, e ninguém consegue ter o conhecimento dele a não ser com o que ele permitir. E aqui tem duas explicações e as duas são aceitas. Não é só uma nem a outra, as duas são aceitas. Nós podemos dizer que o conhecimento, um conhecimento geral, que ninguém consegue obter algum consentimento sem o consentimento de algum conhecimento sem o consentimento de Allah, e a segunda é o conhecimento sobre Allah, que o conhecimento sobre Allah é muito pouco, só conseguimos saber aquilo que foi nos revelado. E no Islã fala Allah que nos ensinou tudo. A prova disso na Surah Al-Alaq, "'Allama al-insana ma lam ya'lam", ensinou o ser humano aquilo que sabe, mostrando que o conhecimento só pode ser adquirido se Allah nos permitir. Mesmo grandes cientistas, mesmo grandes escritores, mesmo grandes matemáticos, mesmo todos os grandes sábios não conseguiriam obter o conhecimento sem o consentimento de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. E aqui tem divergências, né, quanto وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. E o seu trono abrange os céus e a terra. Pode ser como وَسِعَ كُرْسِيُّهُ, como trono, né, e tem outros sábios que dizem que neste versículo não fala sobre o trono de Allah, mas fala sobre uma outra criatura, que seria uma criação de Allah, onde Allah coloca os pés. E uma prova disso, que em outra surata Allah fala Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Então, al-'arsh, né, como trono. Então, tem sábios que dizem que kursiyihi seria a mesma coisa que arsh, que é trono, e que kursiyihi, tem outros sábios que dizem que kursiyihi, onde Allah subhanahu wa ta'ala, uma criatura que Allah criou,
onde se apoia os pés. Wallahu a'lam. Mas o que tem que ficar na mente do muçulmano e que o muçulmano deve acreditar, que deve fazer parte da crença islâmica, e que se um muçulmano não acreditar, a sua crença está faltando, é que Allah está no seu trono, em cima, né? Está em cima dos 7 céus, está em cima do seu trono. Não está, como todos dizem, em todos os lugares. Depois, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. E não o cansa de cuidar deles. De quem? Nós falamos no versículo anterior que são as pessoas, os envolvidos entre o céu e a terra, que aquele ainda está ligado ao versículo anterior, e não cansa de cuidar deles. Então o que? Os seres vivos que estão nos céus e na terra. Porque tudo para Allah é fácil, desde a criação de uma pequena partícula até a criação dos 7 céus e a terra. Com isso concluímos que a frase que é dita por judeus e cristãos, que Deus criou o céu e a terra em 6 dias e descansou no 7º, é mentira, e foi revelado no Alcorão Sagrado, neste versículo que fala: e nós criamos os céus e a terra e o que há entre eles, e não sentimos cansaço, né? Allah fala como nós, né? Mas Allah que está falando, é uma forma de Allah se expressar no Alcorão. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, né? Finalizando o versículo, e Allah é Altíssimo, o Magnífico. Só a última consideração, que esquecemos de falar mais um versículo sobre conhecimento, que a gente estava falando que só conseguimos adquirir conhecimento com o consentimento de Allah. Tem mais uma ayah que fala: وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Que Allah tirou vocês da barriga de suas mães e vocês não sabiam nada, né? Quer dizer que você sai da barriga da sua mãe e não sabe nada, mas com o poder de Allah, com o consentimento de Allah, você vai aprendendo as coisas. Então, só finalizando, esta sura é muito importante, fala da crença que o muçulmano, da crença do muçulmano, mostra toda a força de Allah, e devemos sempre lê-la todos os dias para que estejamos protegidos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.